Olá, pessoal do Somos Todos Mestres. Estamos aqui com mais um episódio para vocês. Eu, a Erika, junto com o querido Jefferson. Oi, Jefferson, tudo bem? Olá, Érica, tudo bem, querida? Olá, pessoal, somos todos mestres. Vamos aí para mais um podcast aqui. Isso aí. Hoje a gente veio falar com vocês sobre um tema que há um tempo atrás era um tanto quanto complexo para mim, principalmente se fosse relacionar esse tema que é sobre dinheiro Hum, e espiritualidade. A gente veio falar sobre dinheiro, sobre carreira, trazer um pouquinho também do tema de dinheiro e espiritualidade. A gente vai falar com vocês aqui um pouquinho sobre esse tema que é algo que as pessoas gostam tanto, mas ao mesmo tempo repudiam tanto sem saber. A gente tem muitas crenças limitantes sobre o dinheiro e a gente nem sabe, nem observa que tem essas crenças. E aí, por conta disso, fica uma relação de amor e ódio das uhum. pessoas com o Com o dinheiro. dinheiro, né? É. E a gente pensou em trazer esse tema para vocês para a gente conversar um pouquinho sobre o quanto a nossa sociedade, principalmente na época dos nossos pais, que eram pessoas que procuravam muita segurança, né? Para eles precisavam, era uma geração que buscava mais segurança, precisava de mais segurança. E aí as influências que nós temos dessa geração é sentar e escolher uma profissão pelo dinheiro exclusivamente, né? Pelo retorno financeiro e do quanto aquela profissão pode trazer de retorno financeiro. Pelo menos na época que eu sentei para. Quer dizer, eu não tive tantas escolhas porque eu não tive muito de sentar para escolher o que eu ia estudar, não. Porque primeiro eu tive que trabalhar, conseguir dinheiro para depois pagar a faculdade. Então, eu até brinco que na época meu gerente me chamou e me perguntou que faculdade eu ia fazer. Aí eu respondi para ele que naquele momento eu tinha dinheiro. Então eu falei, agora eu tenho dinheiro para pagar, então agora eu vou escolher o que eu realmente gosto de fazer. Uhum. E a gente veio conversar sobre isso, porque às vezes o que a gente vê na maior parte das pessoas, assim, o que ainda está muito na sociedade é a questão de você parar e escolher uma profissão não olhando para o seu coração, não olhando para aquilo que você realmente gosta de fazer, mas sim olhando para a questão financeira, para qual profissão que estão falando que vai ser a profissão do futuro e a profissão que vai dar mais resultado financeiro, e acaba que muitas pessoas entram em determinadas áreas não porque gostam daquilo, mas simplesmente porque estão olhando só a questão do retorno financeiro. E por experiência própria, eu, Jefferson, vamos, né, a gente tem Uhum. experiências próprias Sim, de que o retorno financeiro, né, Jefferson, ele por si só não sustenta. não sustenta. Não sustenta e a gente fica cada vez mais sentindo aquela. É um vazio mesmo que dá. É uma sensação de que, tipo, poxa, tem algo mais. Que algo mais que é que eu não tô conseguindo identificar, né? Principalmente quando a gente chega num contexto que você tá ganhando bem, chegou naquela profissão que você queria, tá ganhando bem e mesmo assim fica sentindo, vem essa sensação de que tá faltando alguma coisa. A gente quis conversar muito com vocês hoje sobre isso porque justamente para ajudar a começar a mudar esse pensamento, mudar o pensamento das pessoas sobre esse assunto e, consequentemente, para que nós consigamos mudar o astral, o inconsciente coletivo que ainda rege muito sobre essas questões de tipo, na hora de escolher uma profissão, eu vou me preocupar muito com a questão do dinheiro ao invés de preocupar com aquilo que eu realmente gosto de fazer. O que eu vejo hoje em dia é que aquilo que a gente gosta de fazer, independente do que seja, o retorno financeiro vem para você, porque ele é consequência. Você entra num fluxo tão grande de amor e de gratidão pelas atividades que você faz que a coisa começa a acontecer. É um retorno. Começa a vir aquele retorno financeiro. Então, assim, a gente quis conversar um pouquinho aqui sobre o dinheiro por conta disso. E aí, Jefferson, comenta um pouquinho. Olha, eu acho que o que você falou, Eriquinha, é o que a gente vivenciou muito no nosso passado. Uhum. E a nossa geração enfrentou um pouco disso, um rescaldo ainda dos nossos pais que buscavam
trabalhos que trouxessem ganhos financeiros. Totalmente Uhum. compreensível, né? Porque Uhum. eles tiveram isso dos seus pais, que tiveram dos seus pais, e assim, dos antepassados, né? E isso vem forte como consequência nas nossas famílias. E a gente acaba pegando esse rescaldo e fazendo de uma certa forma, ou muitas das vezes inconsciente, e outras vezes de uma forma consciente, Sim. observando que, meu pai fez isso, então vou fazer porque eu quero ser igual, ou ele teve um sucesso e tal, ou ele passou dificuldade e não vai, eu vou fazer diferente dele, né? Ou da minha mãe, dos pais. Sim. Então, a nossa geração passou esse rescaldo, esse retorno, essa situação da profissão, que seria fazer algo que você precisa fazer para ganhar dinheiro. E vamos ser bem realistas, né? A encarnação, ela não é algo tão simples, tão fácil assim de ser vivida. E nós estamos no mundo da matéria, onde que a gente precisa de dinheiro. Eu não conheço outra forma de viver sem que a gente não precise de dinheiro. Tá, é possível você ser mendigo, morador de rua, hippie. Até o hippie precisa de dinheiro, até mesmo o mendigo ou morador de rua, ou sei lá, qual que seja a pessoa na condição extrema de pobreza, precisa de dinheiro. Precisa para poder comer, para tomar uma água, uma doação, uma esmola, o que seja. O hippie precisa do dinheiro para vender as peças dele, para, né, sei lá, Uhum. dá para viver de graça pelo mundo inteiro só, quer dizer, tudo é possível, Sim. mas dá para sair vivendo pedindo, vivendo uma vida inteira como pedinte. Mas aqui não é o nosso caso, que a gente está falando, e as pessoas que acompanham os nossos programas. Então, é importante lembrar que na encarnação nós precisamos de dinheiro, esse é um fato, não é, não, é um fato. É essa realidade que a gente tem. De pensar que o nosso trabalho, a nossa ocupação, a nossa profissão é talvez 70% do nosso tempo diário, dependendo do que você faz, é mais do que 70%, dependendo do que você faz, é menos. É importante que a gente faça algo que nos preencha, nos realize. Sim. Então, você pode escolher uma profissão da qual você tenha uma ideia, ou isso é real, que você vai ganhar muito dinheiro. Mas, na minha visão, é claro, e na minha experiência, se você não tem um chamado para essa profissão, se você realmente não gosta disso, você só está fazendo por dinheiro, eu acredito, eu sinto, e o que eu já experimentei em relação a isso, e de muitas pessoas que eu já tive a oportunidade de atender ao longo desses anos, a vida te cobra um preço disso daí. Algum momento da vida que você faz uma avaliação mais profunda, busca um autoconhecimento, ou acontece alguma coisa na tua vida que você faz um balanço das coisas e você fala assim, bom, tá, eu ganho bem, tá? Hoje geralmente quem ganha bem, quem tem um retorno financeiro alto, geralmente gasta muito do seu tempo com a profissão. Dificilmente uma pessoa tem um retorno muito alto financeiro sem que ela faça muito esforço. Não que isso seja impossível, é possível totalmente. Mas, para a pessoa ter um retorno financeiro razoável ou muito bom, a pessoa se dedica muito a isso, ela trabalha muito. Só que a vida te cobra um preço, você está ganhando bem, você está tendo recursos financeiros que é necessário na encarnação. Mas quanto que você está usando da sua energia, da sua vida, do seu tempo para isso, que isso não te realiza, Sim. que isso não te preenche. Então, a pessoa entra num conflito, ela entra em crise nesse ponto. E ela começa a se questionar quanto tempo que ela vai suportar isso, quanto tempo que ela vai aguentar isso.
em nome de ganhar bastante dinheiro, ter muita grana. Então, a gente está levantando essa bola aqui agora, que se você está fazendo algo que você gosta, que você ama, que você, entre aspas, nasceu para fazer, primeiro que você já corre o risco de nunca trabalhar na vida. Se você faz o que você gosta. Esse é um grande risco maravilhoso que você corre. Tá. Ah, mas Jefferson, não é todo mundo, quase ninguém faz o que gosta. Tudo bem. Pelo que a gente observa, o que acompanha, pode até ser uma verdade. Mas aí a gente está levantando essa hipótese, essa situação, esse padrão, que as gerações então atuais, por exemplo, as nossas gerações, 80, 70 e pouco, 90 e pouco, fez muito a repetição dos pais. Por isso que tem muitos ainda que realmente estão fazendo coisas que realmente não são felizes, porque estão repetindo padrões dos antepassados e que não quebraram esse padrão, porque estão ainda na mesma roda. E muitas dessas gerações aqui ainda que estão vindo, possivelmente vão repetir esses padrões, porque vão querer copiar os pais que hoje são pais jovens, também estão enfrentando essas dificuldades, um cenário aqui no Brasil muito complicado financeiro, já há muito tempo. Quem quer ficar passando dificuldade financeira? Ninguém. Todo mundo quer viver uma vida confortável, todo mundo quer ter uma vida boa, poder viajar, comprar as coisas que quer, porque isso não tem nenhum mal, tá tudo certo. Você consegue trabalhar a espiritualidade tendo um conforto na vida material. Não tem nada a ver você trabalhar a espiritualidade sendo um mendigo, ou um pedinte, ou sei lá, um monge, se abstendo de qualquer coisa na matéria. O grande desafio para quem está buscando espiritualidade é conseguir transitar entre a materialidade e a espiritualidade. No meu conceito, na minha realidade, no meu entendimento, é muito mais problemático a pessoa não ter recursos financeiros do que ela ter recursos financeiros. Com recursos financeiros e com consciência, com discernimento, com uma visão aberta, a pessoa consegue produzir muito mais. Ela consegue entregar um trabalho muito melhor. Ela consegue estudar muito mais. Ela consegue expandir muito mais, porque é com recurso financeiro que a gente consegue conquistar basicamente tudo. Desde estudos, desde cursos, poder ajudar outras pessoas. A gente consegue ajudar com mais precisão e com mais intensidade com recursos financeiros. Não que sem recursos a gente não possa ajudar como voluntário, sei lá o que seja, com qual situação que seja, mas com recurso financeiro você consegue ajudar mais, ajudar as pessoas a se ajudarem. Então, o grande desafio é você transitar entre a materialidade e a espiritualidade sem achar que dinheiro é uma coisa ruim, sem achar que dinheiro sem quem tem muito dinheiro, ou robô, ou bandido, sei lá o que seja, não tem nada a ver isso. E a importância de você encontrar o que você realmente gosta de fazer. Porque na minha visão, Eriquinha, a vida cobra lá na frente. Sim. Você fazendo uma coisa que você não gosta só por causa de dinheiro. Então, você vai ter que olhar para isso. Você pode olhar para isso, ver que você não aguenta mais, mas a tua profissão dá muita grana, ou você tem uma grana razoável, e você aceita isso. Né? Só que aceitar é aceitar mesmo, é não ficar reclamando, não é ficar chorando, é aceitar e ponto. Sim. Então, fala, bom, essa é a minha profissão, ganho grana com isso, não estou disposto a trocar de profissão para uma que eu realmente gosto, para começar de novo, ou sei lá se eu vou ganhar essa grana que eu ganho hoje. Então, eu vou me submeter, então, a fazer uma coisa que eu não gosto por causa do dinheiro e até, sei lá, quando eu puder. Né? Então, acho que você precisa colocar na balança
o que é mais importante para você e o preço que você está pagando. Por exemplo, para mim, eu vim do mundo corporativo, eu trabalhei numa das maiores empresas de tecnologias do mundo durante quase que 11 anos. Comecei muito cedo, com 16 anos. Eu fui para essa profissão, primeiramente, com 16 anos, eu estava ainda no colegial, fui estudar no colegial técnico de processamento de dados. Eu fiz colégio técnico de processamento de dados não porque eu queria, e nem porque eu gostava. Eu fiz porque na minha época, era uma época que estava em ascendência essa profissão e se ganhava dinheiro. E eu fui por causa disso, para ganhar dinheiro, ter dinheiro, para pagar o meu colegial, porque a um certo ponto eu paguei o meu colegial junto com o meu pai na época, isso não tinha nem 18 anos, para comprar as coisas, porque eu não tinha condições de comprar as coisas que eu queria, não tinha recursos financeiros dentro da família, então eu fui fazendo algo que era por causa de dinheiro. E acabei ficando nessa empresa. Essa empresa, na época, era uma média empresa, foi crescendo, crescendo, eu fui crescendo dentro dessa empresa durante anos, e acabei ficando por lá. Não posso dizer que eu não me acomodei financeiramente, também não posso dizer que eu não tenha me acomodado com a condição profissional, era uma empresa muito boa, tinha muitos defeitos, tinha, mas na balança tinha mais qualidade que defeito, e eu fui ficando por lá. Só que chegou um rápido tempo que eu não aguentava mais. E aí muitas coisas se passaram, aí eu busquei trocar de empresa, inicialmente não deu certo, depois deu errado, e aconteceu tanta coisa, e eu não era feliz. Simplesmente isso, não era feliz. Eu tinha lá os meus recursos, tinha segurança profissional, era uma empresa bem segura, tinha um reconhecimento profissional razoável, mas não era feliz. E chegou um ponto que a vida se encaminhou realmente de me colocar uma trombada de caminhão assim para se movimentar e buscar algo que realmente me preenchesse ser como ser humano e como ser imortal, ser espiritual, e eu acabei chegando nesse caminho que eu estou hoje, vai completar mais de 10 anos que eu estou nessa jornada espiritual, atendendo com técnicas que envolvem a espiritualidade, bioenergia, mediunidade e outras coisas. Realmente, assim, uma coisa que me transformou. E inicialmente foi muito difícil fazer essa conversão, de sair assim do lado corporativo para um lado autônomo, um lado holístico. Foi muito, muito desafiador, mas valeu cada instante, cada dia, porque isso me colocou hoje na condição de que eu nunca trabalho. Assim, de uma forma, entre aspas, nunca trabalho, porque eu trabalho muito, mas assim, no sentido de não ter aquela palavra trabalho, né? Aquela coisa pesada de você estar fazendo uma coisa só por causa de dinheiro, por causa de ter grana, de ter sustento, né? Sim. Eu queria só comentar com o pessoal, reforçar, você já falou, mas reforçar isso, que a gente não está trazendo aqui que o dinheiro é uma coisa ruim, pelo contrário, é uma energia muito boa, é uma energia de possibilidades, é a energia que nos permite criar e colocar as nossas possibilidades aqui na matéria cada vez mais com a intenção daquilo que a gente realmente quer, porque com o dinheiro você vai conseguir fazer os estudos que você quer, você vai conseguir investir naquilo que você quer, investir cada vez mais. Então, assim, o dinheiro é algo muito bom, muito bom. Agora, quando a gente diz da questão da escolha da profissão, olhando somente para a parte do dinheiro, me veio até algo enquanto a gente estava aqui conversando, Jefferson, porque eu lembrei que eu conheço algumas pessoas que eu noto claramente que a escolha da profissão está sendo pela parte financeira, olhando a parte financeira, não que isso seja errado, a gente tem sim, né, olhar a Sim, parte claro. financeira, mas olhando pela parte financeira e olhando por aquilo que vai deixar os pais Isso, orgulhosos.
Isso. Eu vejo isso acontecendo ainda até hoje, Tem, mesmo tem nas muito isso. gerações mais recentes. Uhum. Essa questão de querer seguir algo, não que seu coração tá te chamando e nem a sua essência, mas que você olha e fala: nossa, meu pai e minha mãe ficariam tão orgulhosos de Sim, mim se eu fosse isso, se eu fosse aquilo. E aí as pessoas acabam escolhendo profissões por conta disso e caindo em tudo isso que a gente está comentando aqui, em algo que você vai chegar lá na frente e identificar que não era o que o seu coração estava pedindo desde o início. sim. Eu acho que isso faz parte muito do processo de cada um. Por exemplo, muitas gerações hoje, vamos supor, o pessoal que está com 18 anos, 19, 20, 20 e pouco, essa fase é um pouco complicado, porque ainda nós somos jovens, Muito novos para muito, escolher uma profissão, para determinar um futuro. Eu e acho isso para, entre aspas, para sempre, né? é, Para daqui adiante, né? Entre aspas, né? uhum, Então, tá na cara que é possível que você tenha se confundido, que você achou que era uma coisa e não é, lá na frente. Você fez para agradar os seus pais, ou você fez porque você está pensando em grana, porque é o meio que você vive, as pessoas que você está socialmente envolvido. Então, é totalmente compreensível, não tem, aqui não é um julgamento, não é nada disso, é um entendimento compreensível sobre isso. Tudo isso faz parte do jogo. Assim, é isso que eu queria complementar. Queria dizer que de alguma forma está tudo certo. Agora, você já ter uma noção clara do que você vai fazer com essa idade, assim, se é uma coisa, uma conexão forte com a tua essência, é esse o caminho, poxa, que legal, se isso acontecer com você ou com alguém que esteja próximo da tua família, aí ela vai precisar de pais que incentivem isso para aquela pessoa, para o jovem ali que está com esse chamado. Nem sempre isso acontece na família. Os pais não vão incentivar aquele chamado daquele filho ou da filha, porque aquele chamado não dá dinheiro, na cabeça né? dos pais não dá Isso, dinheiro. isso. Então, os pais não vão incentivar. E aí, com aquela idade, no geral, os jovens não têm dinheiro para se bancar. Então, eles vão fazer, na medida do possível, se eles realmente dependerem dos pais, o que os pais estão determinando. Porque, ou não vão fazer nada, e aí precisa ter algo que a maioria das pessoas não tem nem quando são adultos, que é fibra espiritual, ou trocando em miúdos populares, se bancar. Uhum, Se bancar, não, eu vou fazer isso, mas seus pais, a gente não vai pagar os pais. Não tem problema, vai se virar, vai dar um jeito, que é algo muito complicado de que se aconteça. uhum, São exceções, eu acredito. E também são exceções os pais apoiarem os filhos que têm já esse chamado, que os pais percebem que o filho tem um chamado naquela profissão, ele não está vendo ganhar dinheiro, ele nasceu para aquilo, ele tem um direcionamento para isso, aí os pais vão lá e apoiam os filhos. É muito difícil isso acontecer, mas tem, tá? Então, acho que é importante as pessoas lembrarem que ainda o que é mais importante elas se bancarem diante da situação. Algo e que nas gerações da nossa geração, por exemplo, de 80, 70, um pouco quase que 90, que estão tendo seus filhos e tudo mais, eles ainda têm muito dessa visão. E eu entendo totalmente do lance de ganhar dinheiro, da importância, porque os pais querem que os filhos não passem necessidade, sim. não passem sufoco. Então, sei lá, de repente um período da vida vai fazer uma profissão que não gosta muito ou que não gostou para ter uma estrutura financeira, alguma coisa assim, e de repente lá na frente ir fazendo outros cursos, né, buscando outras formações, mais direcionado com o chamado da pessoa, com o gosto verdadeiro dela, e ela Uhum, faça essa transição de uma forma com mais estrutura para fazer a uhum.
transição, né? Mas eu sei que nenhum pai quer que os filhos passem dificuldades financeiras, né? E passar dificuldade financeira encarnado, né, que é o nosso momento agora, é muito ruim. Ninguém Sim, quer ficar não pagando conta, não, tendo que limitar as coisas que comem, não poder comprar a roupa que quer, sabe? Passar dificuldades para conseguir viver a vida. Ninguém quer passar por isso, né? Todo mundo quer ter uma vida boa, né? Pagar suas contas, viver numa casa, ter as roupas boas, é isso. Ninguém sim, quer viver uma vida sim, miserável, né? sim. É, Você fala outra coisa? o convite que a gente deixa para vocês aqui, para cada um de vocês, e pelo menos a minha intenção de trazer esse assunto aqui é para que a gente comece a vibrar diferente. Por mais que nossos pais e ainda existem pessoas e geração que ainda vibrem dessa forma, que a gente comece a pensar diferente, vibrar de forma diferente, porque assim a gente começa a conseguir mudar o inconsciente coletivo, mudar os padrões, porque é difícil que a gente encontre pais que vão conseguir entender num primeiro momento e apoiar os filhos. Mas também não é impossível que a gente sente. Faça como o Jefferson falou, de você ter fibra em cima daquilo. O primordial é o autoconhecimento. Você olhar para dentro de si e ver quais são as ações que você sente fortemente que teu coração te chama. E aí senta, se for adolescentes, né, jovens, conversar com os pais, colocar tudo de uma forma muito clara, muito ampla, assim, para que a gente consiga movimentar essas mudanças, né? Porque senão a gente continua sempre seguindo nos mesmos passos e nada muda. Se daí para frente seus pais continuarem agindo da mesma forma, aí tem essa questão que o Jefferson está comentando. Faça uma transição mais para frente, né, que seja de uma forma mais tranquila para você, para que ninguém passe necessidade, porque é óbvio, a gente está comentando, dinheiro é uma energia muito boa. Quem não gosta de ganhar dinheiro? Todo Nossa, mundo gosta. é maravilhosa a energia do dinheiro. Então a E de gente realização, né? As pessoas têm é, que entender que o dinheiro é realização. é, Pense o dinheiro como o poder de realização, do que você pode fazer. E sem querer te interromper, e que assim, uma das últimas coisas que você me falou e eu pensei assim, o nosso público é mais ou menos a nossa geração, um pouquinho mais velho, um pouco mais novo. É o público que está com filhos, tá? sim, Então, a mensagem vai para vocês que para vocês quebrarem sim, esse padrão, essa roda, essa forma de como nós fomos criados pelos nossos exatamente. pais, os pais foram criados pelos avós. Ou seja, é vocês que vão precisar ficar atento com os seus filhos crescendo, observando que caminho que eles estão seguindo, que eles estão apontando, e vocês que vão. A tarefa desse vídeo aqui, o exercício, é para vocês quebrarem esse padrão e apoiarem eles, claro, caso eles tenham essa já visão, mesmo jovens, do chamado do que eles querem fazer. Então, o exercício está com Exatamente. vocês, não está com os filhos jovens aqui, porque provavelmente a nossa geração, os filhos estão vendo o Pepa, estão vendo Galinha Pintadinha, estão, sei lá, estão vendo esses negocinhos aí na internet, que uma hora eles vão crescer e vocês, obviamente, como estão todos aqui que acompanham aqui o Somos Todos Mestres, tão engajados com autoconhecimento, com autodesenvolvimento, com autorrealização. Sem dúvida nenhuma, vocês estão desenvolvendo todos esses pontos para que vocês sejam, para quem já é pai e mãe, sejam pais melhores do que os nossos pais, sem Sim. dúvida nenhuma. E não é desmerecendo, menosprezando os nossos Não. pais, não é isso. A gente tem gratidão por tudo que passou, mesmo pelas dificuldades. Mas o objetivo sempre é melhorar. Sim. Não é ser igual aos nossos pais. O nosso objetivo é ser nós mesmos. Cada um é um ser absolutamente individual, único. Então não é ser como os nossos pais, é ser como nós mesmos,
com referências aos nossos pais, avós que sejam, os antepassados, vai ser nós mesmos, e numa versão melhor. Então, se você tem uma família, que você possa transformar essa família numa versão ainda melhor. Evolução é você melhorar. É a palavra, evolução. Então, nós estamos aqui para evoluir. E uma nova geração. Nova geração são coisas diferentes, gente. Não é uma velha geração, é uma nova geração. Então, fica aí a dica que a lição e essa nossa conversa vai para vocês, não é para os filhos, porque os filhos ainda não estão nessa fase. E para quem tem filhos nessa fase, vocês que acompanham a gente, fiquem de olho nisso, para vocês não repetirem os padrões dos pais, da sociedade, da qual, quando a gente era jovem, a gente teve que passar por isso. Exatamente. No final das contas, tudo é aprendizado. Não tem nada a ser descartado. Eu aprendi tudo até hoje com tudo que eu passei. Eu não descartei nada. Mas se você puder facilitar um pouco a vida dos que estão chegando agora, já ajuda, né? Sim, exatamente isso, Jefferson. Bom, é isso, pessoal. Essa é a nossa mensagem desse nosso episódio de hoje, porque escolher a nossa profissão, escolher o nosso futuro é algo que está relacionado a tantos anos da nossa vida e tanto tempo da nossa vida, que a gente faça isso mais utilizando o coração e não somente a razão mais, né? Que a gente utilize os dois, o coração e a razão, na hora de escolher uma profissão, na hora de você dar um passo muito grande na sua vida, que é esse, né? E como o Jefferson comentou, dos pais, de olharem para os filhos, não impondo os seus horizontes para eles, mas deixarem que eles próprios consigam olhar, enxergar o próprio horizonte e seguir pelo horizonte de cada um deles, né? E os pais apoiarem muito. É a mensagem, exatamente essa, Jefferson. Bom, um beijo para vocês, agradecemos imensamente. Beijo e até mais. Tchau, pessoal. Tudo de bom para vocês. Só lembrando para quem está ouvindo e vendo esse vídeo pela primeira vez, acessar o nosso site, somostodosmesters.com. Lá estão todos os podcasts. É possível também fazer o download dos programas. É possível você ouvir online. É possível você ter ido no aplicativo, receber as informações de cada programa que está disponível no dia que for colocado no site. Então acompanha lá, pode dar uma olhada nos podcasts anteriores, são bem legais. E a gratidão de estar aqui mais um momento, mais esse tempinho com vocês, tá bom? Um grande abraço e até o próximo. Tchau.